episódio, nós estamos aqui com a Milena Amorim, uma técnica em gestão empresarial, estudante de comunicação, para bater um papo sobre empregabilidade. A Milena, ela ajuda jovens a se destacarem nos processos seletivos por meio de ensinando habilidades que são exigidas no mercado de trabalho. Para isso, a Milena criou um programa de assessoria curricular que em 2 anos já inseriu mais de 50 jovens no mercado de trabalho. Bom dia, Milena, é um prazer ter você aqui hoje. Para começar, conta para mim um pouco sobre como foi o processo de se tornar essa jovem que ajuda outros jovens, né? Então, quando surgiu essa ideia de criar o programa da assessoria, de onde veio a inspiração para ajudar as pessoas? Muito obrigada, primeiramente uma honra estar aqui. E tudo começou com uma necessidade, um problema, né, que eu tinha. Na verdade, grandes negócios, eles só são grandes negócios porque eles resolvem algum problema, alguma dificuldade, né? E eu tinha uma dificuldade de conseguir estágio. Eu enviava meu currículo, eu não tinha um retorno bacana, não tinha um feedback, ou então quando era um processo seletivo muito concorrido, acabava que outras pessoas se destacavam mais, e eu pensando, meu Deus, eu queria tanto essa empresa, eu queria tanto essa vaga. E até então eu pensei, será que o problema sou eu? Será que o problema é o currículo? Será que o problema é a formação do currículo? O que está acontecendo? E aí, a partir desse problema, dessa necessidade de realmente conseguir um estágio e ter o dinheiro no bolso, eu pensei, caramba, vou resolver esse problema. E fui atrás de não só de especialistas, pesquisas, para tentar entender o que leva um recrutador a chamar esse currículo de bom e o outro não. Será que são só as experiências que contam? Será que a formatação influencia? O que tem por trás disso? E aí, após estudos, bastante feedback, a gente conseguiu montar um programa de assessoria curricular que funciona, que converte, que ajuda mais pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Tudo começa com um bom currículo e a gente também atua depois com a segunda frente, que é a frente de preparação. Como falar, o que falar, como se preparar, o que fazer no pós-entrevista, que é o que poucos se falam. Ou seja, tudo isso foi um processo que foi construído inicialmente. Muito difícil, né? Porque a gente, será que funciona? Será que foi sorte? Será que foi só eu que consegui? E aí a gente faz com mais jovens. E com outro, até que a gente pensou, caramba, é uma solução que funciona e que tem impactado mais gente no mercado. Então, basicamente, foi assim que tudo começou. Então, você falou que você, inicialmente, também teve esse problema, né, que os jovens enfrentam. Então, assim, você acha que se você tivesse essa ajuda lá no seu início, quando você estava procurando ali um primeiro estágio, que poderia ter feito alguma diferença na sua formação? Sem sombra de dúvidas, porque no mercado tem algumas empresas que prestam esse serviço, só que cobram valores exorbitantes. Então a gente está numa universidade, a gente está começando, a gente não tem dinheiro para isso. Então, se desenvolver pessoalmente e entrar para o mercado, ainda aqui no Brasil tem empresas que cobram muito caros. E eu não encontrava alguma iniciativa que resolvesse o meu problema. O máximo que eu digitava era no Google como fazer um currículo. E tinha um monte de ideias vagas, muitas vezes sem sentido, no qual eu aplicava no currículo, enviava e não funcionava. Se eu tivesse desde cedo uma orientação que me ensinasse o caminho, tudo aquilo ali ficaria mais fácil. Cada processo seletivo que você envia o seu currículo sem estratégia é uma chance a menos daquela vez. Porque aí é um outro estagiário que entra, que vai ficar ali mais 6 meses, 1 ano, e aí até abrir o processo seletivo de novo. Então, quando eu pensei, caramba, cada currículo que eu envio sem estratégia é um cartucho que você está jogando fora. Se eu tivesse desde o início alguém que me ensinasse tudo isso e fizesse para mim, a maioria dos meus cartuchos não teriam desperdiçados e eu já teria inicialmente tentado em outras grandes empresas. Sim, entendi. E eu estava lendo, tem uma frase que está na descrição da página da sua assessoria, que diz o seguinte: pessoas deveriam ser ensinadas a como pensar, não o que pensar. E essa é uma grande preocupação, né, de quem vai fazer uma entrevista, quem está participando de um processo, né, falar a coisa certa. Visto isso causa um grande estresse, né, uma perturbação, uma ansiedade na pessoa, né? Você acha que esses processos, você concorda da forma como esses processos são conduzidos? Você acha que eles realmente contribuem, né, para a formação, para conhecer a pessoa e para formar aquela pessoa como um bom profissional? O que você mudaria num formato de um processo seletivo? Bom, primeiramente depende, porque todo processo seletivo ele é conduzido por empresas e cada empresa tem a sua cultura e a sua forma de conduzir um processo seletivo.
Mas uma das grandes coisas que geram a gente frustração, principalmente no candidato, é quando ele se candidata para a vaga e ele não obtém o feedback. Então, se eu fosse uma empresa mesmo e eu tivesse um processo de contratação, a cultura de o feedback ele é fundamental para você simplesmente virar para o candidato e falar não, hoje não é você, mas explicar o motivo, sabe? Olha, hoje é não, mas entretanto você pode desenvolver essa competência. Você só não ocupou essa vaga hoje por causa disso, disso, mas se você fizer isso, aquilo, a vaga pode ser sua no próximo ano. Ou seja, esse problema de feedback, de troca, ele ainda é muito recorrente no mercado, sabe? Então é algo que eu mudaria nesse sentido. E sobre essa frase que você falou, porque é um dos pilares da nossa assessoria, a gente tenta desenvolver no candidato algumas habilidades técnicas, mas comportamentais, sabe? Que fazem ele pensar, a sair fora da caixa, a fazer alguma coisa diferente. Exemplo, a gente sempre tem uma lição de lá que é da prática do processo seletivo. Se você está fazendo um processo seletivo e a pessoa pediu para você enviar só o currículo e uma carta de apresentação, por que você também não envia um vídeo? Por que você também não faz um portfólio e envia? A maioria da galera se conforma com o básico do básico. Então a gente ensina a pensar fora da caixa. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou seja, você tem um processo seletivo. Mapeie para mim quais são as diferentes formas de você se destacar aqui. E isso está muito relacionado ao pensar fora da caixa. Porque quando você pensa fora da caixa, você faz coisas diferentes. E quando você faz coisas diferentes, você se destaca. E nessa questão de pensar fora da caixa, como que a pessoa pode se destacar numa entrevista? Aí vai depender muito de um processo de qual que é a empresa que ela está se candidatando. Então, na assessoria a gente mapeia se a empresa ela tem um perfil mais tradicional, porque se a empresa for mais fechadinha em inovação, a gente vai te dar uma preparação X. Vamos supor que agora já para uma startup, que é uma empresa mais inovadora, aí a gente vai te dar uma preparação Y. A sua preparação, ela está muito relacionada ao tipo de empresa que você está lidando, porque são empresas diferentes, vagas diferentes, culturas diferentes. Então, cabe a você se personalizar sempre. Você precisa ter a personalidade para evidenciar as suas habilidades que mais vai fazer sentido no X. Mas as suas habilidades boas no X não necessariamente vai ser as relevantes no processo seletivo Y. Então, tem essa característica também que deve ser observada. Para finalizar, a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho está muito exigente, né? E como uma pessoa ela pode se manter atualizada, né? E buscar ser um destaque dentre as tantas opções que tem, desde a hora do envio do currículo até a hora da contratação. Então, quais são os principais conselhos que você daria em relação a isso? Bom, existe nem uma técnica, na verdade, é uma espécie de conhecimento que é o lifelong learning, que significa o aprendizado contínuo. Mesmo que você já esteja no mercado, você precisa ter a mentalidade para você aprender sempre. A dica é o seguinte, para você se atualizar, continuar se envolvendo e se conectando com pessoas da sua área e fazendo mais cursos de capacitação naquela sua área, ou então até mesmo se envolvendo em projetos por fora. Tudo isso também serve como atualização. O maior erro do profissional ou do estudante é chegar no momento de eu já sei, eu já sei, eu já sou bom nisso, e quando ele faz isso, a cada eu já sei que a gente dá é uma porta de aprendizado que a gente fecha. E talvez foi aquela porta, aquele curso que você falou que você já sabia e não queria, talvez tinha uma única coisinha ali que ia fazer total diferença lá na frente. Então a atualização, ela depende de você estar se aberto para novas experiências, a novas expectativas e o tempo todo, sem parar. Não fechar no eu já sei. Helena, muito obrigada pela sua participação. O trabalho que você desenvolve é incrível para a formação, né, dos profissionais do futuro. E se você ficou curioso, né, para saber, para acompanhar mais o trabalho da Milena, é só dar uma olhadinha nas redes sociais dela, que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigada pela sua audiência e um ótimo final de semana.